O Egito é uma terra onde o tempo não se apaga, ele se acumula. Ao longo das margens do Nilo, o deserto encontra a água, e no encontro dos dois, nasceram impérios. Aqui, cada pedra pode ter milhares de anos, cada sombra pode ter testemunhado a ascensão e queda de dinastias inteiras. Entre as dunas e as cidades, monumentos milenares ainda se erguem, silenciosos, como guardiões de histórias que ultrapassam qualquer fronteira. No Planalto de Gizé, 3 gigantes imortais se erguem sobre o deserto: Quéops, Quéfren e Miquerinos. Estas não são apenas construções, são declarações de poder esculpidas em pedra, erguidas há mais de 4.500 anos, quando o cobre era o metal mais avançado disponível e não existia roda para transporte de cargas pesadas. A Grande Pirâmide de Quéops, a maior de todas, foi por quase 4 milênios a estrutura mais alta já construída pelo homem, superada apenas na Era Moderna. Cada um de seus cerca de 2,3 milhões de blocos de calcário pode pesar até 15 toneladas, e ainda assim, estão posicionados com precisão milimétrica, alinhados aos pontos cardeais de forma quase perfeita. Os antigos egípcios não deixaram registros claros sobre o processo de construção, e é exatamente isso que mantém o fascínio. Algumas teorias falam de rampas colossais, outras de sistemas de alavancas, mas nenhuma explica de maneira definitiva como uma sociedade da Idade do Bronze conseguiu erguer algo dessa magnitude. Hoje, o revestimento liso de pedra branca polida que um dia refletiu o sol como um farol no deserto está quase todo perdido, mas na base de Quéfren ainda é possível ver alguns desses blocos originais. Na antiguidade, esses monumentos brilhavam tanto sob a luz do sol que, segundo relatos gregos, podiam ser vistos a quilômetros de distância. E por mais que a paisagem ao redor tenha mudado, as pirâmides continuam ali, silenciosas, como se o tempo fosse apenas mais uma tempestade de areia a passar diante delas. A poucos metros das pirâmides, repousa um guardião enigmático, a grande esfinge de Gizé. Esculpida diretamente no leito de rocha calcária há mais de 4.500 anos, ela combina o corpo de leão, símbolo de força e proteção, com o rosto humano, representação da inteligência e da autoridade real. Com 73 metros de comprimento e quase 20 metros de altura, a esfinge observa o nascer do sol desde tempos imemoriais, voltada para o leste como se vigiasse eternamente a entrada do Planalto. Seu rosto, embora desgastado pelo vento e pela areia, ainda transmite uma presença quase viva, capaz de inspirar respeito e mistério. Muito sobre ela permanece envolto em perguntas sem resposta. Não há registros definitivos sobre quem ordenou sua construção. A teoria mais aceita aponta para o faraó Quéfren, mas outras hipóteses sugerem datas ainda mais antigas, anteriores às próprias pirâmides. Seja qual for a verdade, ela permanece escondida sob milênios de silêncio. A esfinge também guarda histórias de redescoberta. Durante longos períodos da história, ficou soterrada quase até o pescoço pelas areias do deserto, sendo desenterrada e redescavada várias vezes, a última no século XIX. Mesmo assim, carrega marcas de erosão e fragmentos perdidos, como o nariz ausente, cuja falta alimenta teorias e lendas que vão desde batalhas até vandalismo na Era Moderna. Para os antigos egípcios, ela não era apenas uma escultura monumental, mas um ser protetor, uma sentinela silenciosa que ligava o mundo dos homens ao dos deuses. Hoje, mesmo cercada por turistas e pela cidade que cresceu ao seu redor, a esfinge continua olhando para o horizonte, como se guardasse um segredo que o tempo ainda não ousou revelar. Seguindo o curso do Nilo rumo ao sul, Luxor surge como um imenso museu a céu aberto. O Templo de Karnak é um dos maiores complexos religiosos já construídos pela humanidade. Um labirinto de colunas colossais, salas de hipóstilo, muros e pátios dedicados ao deus Amon-Ra. Algumas colunas ainda preservam traços de pintura original, cores que sobreviveram a mais de 3.000 anos de sol, calor e poeira.
Caminhar por Karnak é atravessar séculos com cada passo. Ligando Karnak ao templo de Luxor, a Avenida das Esfinges se estende como uma linha cerimonial. Foram centenas de estátuas alinhadas, cada uma representando uma divindade protetora, marcando o caminho sagrado percorrido por faraós e sacerdotes durante festivais. Hoje, parte dessa avenida foi restaurada, permitindo seguir exatamente o mesmo trajeto que reis e rainhas cruzaram na antiguidade. Deixando as margens férteis do Nilo, o terreno se transforma em rocha e areia. É o Vale dos Reis, local escolhido para abrigar as tumbas dos faraós do Novo Império. Cavadas nas encostas, elas guardam corredores e câmaras cobertos por hieróglifos pintados, descrevendo a jornada do governante para o além. Algumas dessas pinturas mantêm as cores tão vivas que parecem recém-feitas, mesmo após mais de 3.000 anos. Mais ao sul, em Assuã, o Nilo se divide em ilhas de pedra e vegetação. Em uma delas repousa o templo de Philae, dedicado à deusa Ísis. A construção foi desmontada e transferida para essa ilha na década de 1960, para escapar da inundação causada pela construção da barragem de Assuã. Bloco por bloco, cada pedra foi recolocada em sua posição original, preservando um templo que poderia ter sido engolido pelas águas. Poucos quilômetros adiante, ergue-se a barragem de Aswan, uma das maiores obras de engenharia moderna do país. Sua construção alterou para sempre o ciclo do Nilo, controlando as cheias que moldaram a vida no Egito por milênios. O contraste é nítido. De um lado, um rio que sustentou civilizações. Do outro, a mão humana mudando o curso da natureza. Voltando ao norte, o Cairo se ergue como um ponto de encontro entre eras. Entre ruas tomadas por tráfego e construções modernas, surgem muralhas medievais que sobreviveram a séculos de conflitos e reformas. No coração da cidade, o Museu Egípcio guarda mais de 120.000 artefatos que atravessaram milênios. Entre eles está a famosa máscara dourada de Tutankhamon, símbolo máximo da arte funerária egípcia. Sarcófagos, estátuas colossais e objetos de uso cotidiano revelam detalhes de uma civilização que, mesmo com toda a sua grandiosidade, se ocupava também das coisas mais simples. Não muito longe, o Bazar Khan el-Khalili preserva uma atmosfera quase intocada desde a Idade Média. Arcos de pedra, pátios e corredores estreitos formam um labirinto onde o comércio floresceu por séculos. Entre peças de metal, cerâmica e tecidos, a arquitetura mantém a assinatura de tempos antigos, quando caravanas traziam mercadorias de todos os cantos do mundo conhecido. Seguindo rumo ao Mediterrâneo, Alexandria revela outra face do Egito. A moderna Biblioteca Alexandrina homenageia a lendária biblioteca da antiguidade, destruída há séculos, mas ainda lembrada como um dos maiores centros de conhecimento da história. Hoje, seu design circular e futurista abriga milhões de livros e documentos, recriando de forma contemporânea o espírito de busca e preservação do saber. Para além das cidades, o deserto ocidental se estende como um oceano de areia. Dunas que se movem com o vento, formações rochosas esculpidas pela erosão e um silêncio absoluto que ecoa mais alto que qualquer som. À noite, o céu estrelado é o mesmo que os antigos observavam para orientar templos, medir estações e criar calendários. Nesse lugar, o tempo parece não ter pressa. O Nilo segue cortando o país, unindo o Alto e o Baixo Egito, assim como uniu cidades e impérios no passado. Suas águas refletem, ao mesmo tempo, as pirâmides e as pontes modernas, os templos milenares e os navios atuais. Cada curva do rio carrega memórias de faraós, de deuses, de conquistas e de mudanças. O Egito não é apenas um território, é um arquivo vivo, um lugar onde cada pedra é uma página,
Cada ruína é um capítulo e cada cidade, antiga ou moderna, é uma continuação de uma história que nunca terminou. Entre o ouro das pirâmides e o brilho dos prédios contemporâneos, este país permanece como um dos maiores encontros entre o que já foi e o que ainda é. E se o Egito te mostrou que a história e a modernidade podem caminhar lado a lado, imagine quantos outros lugares ainda guardam segredos à espera de serem revelados. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque o mundo está logo ali e a próxima viagem pode começar agora.